Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos então abordar um pouquinho sobre a classificação das cadeias de carbono, agora não somente dos carbonos em si, mas de suas cadeias. Tá? Vou compartilhar então um pouco a tela aqui com vocês. Então aqui, o principal antes da gente abordar necessariamente a classificação é entender o que é um heteroátomo. Tá? Heteroátomo é todo aquele átomo que é diferente de carbono e está no meio dos carbonos. Não é somente estar na cadeia. Ele tem que estar no meio. Tipo aquele cara que é uma vela, tá bem no meio da galera, tá? Então, o que vai ser? Ele está entre carbonos, mas não é carbono, tá? Então, aqui nós temos aqui a cadeia de carbono, tá um pouquinho desconfigurada aqui, mas dá para entender, tá? Então, classificação de carbonos. Então, nós temos aqui todos eles em relação. Então, antes a gente partir para a cadeia, então vamos classificar o tipo de carbono. Tá? Existem carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Tá? Então, esse aqui, ele liga ao carbono 4, 6 e 7. Tá? Então, o que a gente tem? Seria o outro carbono ali, o 5 no caso. Tá? O carbono 5 ali não deu problema na setinha, tá? Então, o carbono quaternário é aquele carbono que se liga a 4 carbonos, igual o carbono 5. O carbono 5 está ligando ao 4, a 6, a 7 e o 8. Tá? Ali o carbono no caso 2, tá? Esqueça certo. O carbono 2, por exemplo, ele liga ao 1, ao 13 e ao 4. Então, ele é um carbono terciário. Carbono secundário é aquele que se liga a 2 carbonos. Carbono primário é aquele que se liga apenas a 1 carbono. Então, ó, carbono primário liga a 1 carbono, tá? Se não for carbono, não interessa. Secundário liga-se a 2, terciário liga-se a 3 carbonos, quaternário liga-se a 4, tá? Então aqui, os carbonos numerados classificam respectivamente como. Então o que a gente tem ali? Carbono 1, 2, 3 e o 4. Os outros não me interessam, quero só saber desse. O carbono 1 está ligado a quantos carbonos? Apenas um, tá? Ele está ligado com aquele Czinho lá do meio, né? Mas, notem, aquele outro Czinho tá ligado com outros, mas não me interessa agora, porque me interessa somente aquele 1. Então, aquele 1, o que ele é? Ele é primário. O que o 2 é? O 2 está ligado ao carbono 1, ao lá de cima, ao CH3 e ao CH3 lá de baixo, e ao CH, que é o carbono 3 da direita. Então, ele é o quê? Quaternário. O 4 está ligado o quê? Ao CH, ao CH3 e ao outro CH3. Então, ele é o quê? Terciário. Detalhe muito importante. Tu vai contar somente a quantos carbonos está ligado. O número de ligações não interessa para classificar tipo de carbono, tá? Então ali nós temos primário, quaternário, que ele é secundário, tá? E terciário, tá? Esse aqui, a cadeia carbônica apresenta X carbonos primários, Y secundários, Z carbonos terciários, tá? Então, quando tem ali, ó, X, Y, Z e K, tu tem o quê? Só tu contar. Tu tem quantos primários, secundários, terciários e quaternários? Então, tu tem o quê? Tu tem quantos primários? Tu tem 5. Ó, que são esses aqui, ó. Todos esses aqui são primários, tá? 5 deles. Depois, quantos secundários? Nota-se que eles estão ligados apenas a 2 carbonos. Agora, quantos terciários nós temos? Apenas um. Quantos quaternários? Apenas um também. Então, bem tranquilinha essa alternativa, essa questão. Agora, a maneira de representar
uma cadeia carbônica. Então eu já mostrei um pouco, mas agora vamos pegar. Isso aqui é a chamada fórmula plana. Tu mostra ligação, hidrogênios. Tá? Tu mostra então cada carbono, ligação e os hidrogênios. Esse aqui, na fórmula condensada, tu mostra o quê? Tu mostra basicamente as ligações entre os carbonos. Tá? Mas não mostra ligações dos hidrogênios. A ligação dos hidrogênios fica sempre subentendidas. Então, cada vez tu vai colocando menos informação. E o que é a fórmula chamada fórmula de linha? Tu mostra somente as ligações. Não mostra mais hidrogênios. Então, ó, cada ponta é um carbono. Então, cada ponta que tu vai ter ali é um carbono. Os hidrogênios ficam subentendidos. Então, esse aqui tu tá colocando basicamente somente as ligações. Tá? E as ligações de carbonos. As de hidrogênio ficam sempre subentendidas. Classificando as cadeias carbônicas. Então, elas são classificadas em quê? Tá? A primeira é em relação a essa cadeia ser aberta ou fechada. O que é cadeia aberta? Ela tem duas ou mais pontas. O que é uma cadeia fechada? Tá? Ela não possui pontas. Então, onde tu começa, tu termina. Tá? Isso é uma ideia de uma cadeia fechada. Então, tu faz toda uma volta, isso que ela é fechada. Aberta, alicíclicas ou alifáticas. Então, é tudo a mesma nomenclatura. Você pode chamar de uma cadeia aberta, acíclica, porque o A é uma negação, o que não é cíclico, o que não é fechado, ou alifática também. Todas são a mesma coisa. Então, tu perguntar cadeia aberta, acíclica ou alifática, são sinônimos. Então, tu pode fazer o seguinte, quando ela ser aberta ou fechada, tá? Ou ser normal ou ramificada, ou seja, tu ter ramificação nela, quer dizer, tu vai ter a tua cadeia principal e tu vai ter carbonos que saem fora daquela cadeia, ou seja, extremidades. Tá? Então, uma cadeia normal só tem duas pontas. Então, tu começa numa ponta e termina na outra. Duas extremidades. Uma cadeia normal. Tá? Ramificada, tu vai ter mais de duas extremidades. Então, tu tem um lado, o outro, depois tu tem mais um outro carbono. Então, tu tem mais extremidades. Tá? Ramos. Tá? Ramificação chamado. Então, o que tem a ver com o teu tipo de ligação? O que é uma ligação saturada? Somente ligação simples. O que é uma ligação insaturada? Tem dupla ou tripla. Apareceu em algum momento dupla ou tripla insaturada. Ah, mas apareceu só naquela pontinha. É insaturada, tá? Para ser saturada tem que ser simples. Ah, detalhe muito importante. Essas ligações que aparecem aqui, para ser insaturada tem que ter dupla ou tripla entre carbonos. Se não for carbono, não interessa. Quanto à presença de heteroátomo, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homo significa igual, quer dizer o quê? Uma cadeia toda igual, que não tem o chamado heteroátomo, ou seja, é tudo carbono ligado entre carbonos. Heterogênea, quer dizer que tem um cara lá estranho no meio dos carbonos. Então aqui, ó, tu tem somente carbonos, tá? Entre os carbonos. Heterogênea, o que tu tem aqui? Tu tem um cara no meio estranho lá entre os carbonos. Então, essa aqui, tá? Qual é a classificação dela? Em primeiro lugar, ela é aberta ou fechada, tá? Aberta ou fechada. Então, daí tu tem ali a cíclica, tá? Que também é a mesma coisa que aberta. Cíclica é fechada, tá? Então, é a mesma coisa entre aberta e fechada, só que com nomes diferentes, ok? Então, o que tu tem ali? Essa primeira, ela é classificada como? Ela é classificada como uma cadeia aberta, porque ela tem extremidades. Ah, mas tem outros lá, tem um H para cima, um H para baixo. É carbono? Não, então não me interessa. Tu só tem duas extremidades de carbono, então ela é aberta. Ah, tem ligação dupla ou tripla? Ah, tem ali com O. O é carbono? Não, então não interessa. Então aquela ligação não vai contar. Ah, ela é homogênea ou heterogênea? Tem algum átomo diferente de carbono? Tem. Tá entre carbonos? O lá de cima que tem a ligação dupla, não. Então aquele lá não conta. Mas o do meio, aquele lá, entre os dois carbonos, conta. Então ela é heterogênea. Ela é normal ou ramificada? Ela tem mais de duas pontas de carbono? Não, só tem duas pontas de carbono. Como é que a gente tem que olhar essa cadeia? A gente olha ela assim.
tá? Porque o que não for carbono a gente ignora. Então o que eu tenho ali? Eu tenho que ela é uma cadeia aberta, somente ponta de carbono. Ela é saturada, somente ligação simples entre carbonos. Ela é heterogênea, porque eu tenho um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos. E ela é normal, porque eu só tenho duas pontas de carbonos. E essa aqui, como é que a gente classifica? Tá? Aromática tem que ter benzeno, tá? Que são que é uma cadeia fechada, que eu vou ter 6 carbonos e tu vai ter intercalando dupla e simples, tá? Alicíclica, alifática, o que ela vai ser? Bem, vamos classificando então, tá? Ela é alifática, que é aberta. Ela é ramificada, porque eu tenho mais de duas pontas de carbono. Ela é insaturada, por quê? Porque eu tenho ali, ó, entre os carbonos, eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. E heterogênea, porque eu tenho oxigênio no meio dos carbonos. Agora aqui, uma cadeia carbônica alifática, homogênea, saturada, apresenta um átomo de carbono secundário, 2 átomos de carbono quaternário e um átomo de carbono terciário. Essa cadeia apresenta. Vamos primeiro colocar. Então, um átomo de carbono secundário, então vai ter ligado a outros 2 carbonos. 2 átomos de carbono quaternário, vamos botar os quaternários ali. Tá? Secundário, aquele ali do meio. E agora quaternário. Um quaternário, outro quaternário. Beleza. Um átomo de carbono terciário. Vamos colocar agora um terciário. Beleza. Colocamos um terciário. O único que ele não menciona ali são os primários, porque se ele mencionasse o número de primários era só somar. Então ele ficou subentendido o número de primários para te fazer. Agora é só contar. Quantos carbonos tem ali? 11 carbonos. Acabou. Benzeno. Benzeno, essa é a representação deles. Ó, uma cadeia fechada, tá, de 6 carbonos que tu intercala ligação dupla e simples. Tá? Ele é aromático. Toda vez que tiver benzeno, a característica de um composto aromático. Aí se não tiver benzeno, não é aromático. Tá? Então, essa é uma representação. Qual é a outra representação? Na fórmula de linhas, tá? Onde tu representa as ligações. Outra maneira de representar também, que essas ligações, elas fazem uma coisinha chamada ressonância, quer dizer o que? Que elas trocam de posição. Só que elas trocam de posição tão rápido que elas parecem que tem em todos os carbonos uma ligação, tá? Por isso, esse círculo ali. Esse círculo representa que tem a ligação dupla circulando muito rápido, tá? Que ela troca de posição extremamente rápido. Então, nessa ressonância, tu diz que eles têm a ligação simples e eles têm uma ligação em todos os carbonos que ela é mais forte que a simples, tá? Mas mais fraca que uma dupla. Então é isso que acontece. Em vez de ele ter uma dupla só numa região, ele tem em todos. Por isso que tem aquela bolinha ali, que a ligação tá ressoando, tá muito rápido. Tá? Na classificação das cadeias fechadas ou cíclicas é a mesma coisa. Tá? Então praticamente tu usa basicamente a mesma classificação ali, tá? De aberto, fechado e tal, tá? De saturada, insaturada. A única diferença é a seguinte, é alicíclica, que é uma cadeia fechada que não é aromática, tá? Ou aromática, que é que tem benzeno. Então, a ligação entre o carbono é saturada e insaturada, isso não muda, tá? Mesma coisa. Quando ter heteroátomo, daí tu diz homocíclica, heterocíclica, só que muitas pessoas colocam que como homogênea ou heterogênea, usam a mesma coisa, tá? Mas é a mesma ideia. Então, mononuclear e polinuclear é quantos benzenos vai ter? Vai ter um benzeno só, mais de um, tá? Então aqui, esse aqui tá meio desconfigurado, esse aqui tá melhor. Então esse aqui, o ácido acetil salicílico, essa fórmula ali. Que tipo de cadeia ele tem? Tá? Então ele tem uma cadeia acíclica mista aberta. Então no caso, ele vai ter um tipo de cadeia mista. Ele tem o oxigênio entre os carbonos. Ela é insaturada, porque por causa daquele oxigênio ali? Não, por causa do benzeno, que eu tenho ligações duplas entre os átomos de benzeno. Então sempre que tiver benzeno, ela é insaturada. E tu vai ter aromática pela presença do teu benzeno.
tá? Agora, para matar essa aqui. Classificando essa cadeia, vamos direto. O que ela é? Ela é alicíclica, aromática, alifática, saturada? O que combina melhor com ela? Tá? Então nós temos que ela é aromática e polinuclear. Tá? Bem simplesinho isso aí, bem tranquilo. Por quê? Porque contém os benzenos, tá? Polinuclear, por quê? Porque tem mais de um benzeno. Ok? Então as classificações que a gente tem de cadeia são basicamente essas aí, tá? Não foge muito dessa ideia. Ok? E a gente encerra nossa partezinha, nossa explicação aqui, tá? Valeu.